Diariamente estamos em contato com milhares de células bacterianas, algumas benéficas e outras maléficas. Por isso, utilizamos antibióticos. Mas será que você sabe para que eles são e como eles funcionam? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar o que são os antibióticos. Mas antes de falar, curte o nosso vídeo, compartilha com um colega, porque isso vai fortalecer o nosso canal e a gente precisa de uma forcinha. Agora que você já fez isso, vamos pro vídeo. Somos colonizados por diversos tipos de bactérias que habitam tanto a nossa pele quanto dentro do nosso corpo, desde as nossas impressões digitais até os nossos intestinos. Se considerarmos todas as bactérias, elas superam em número de células humanas, em uma proporção aproximadamente de 10:1. E manter a nossa saúde é essencial para manter o ecossistema equilibrado de bactérias, conhecido como microbiota intestinal ou flora intestinal. Porém, as bactérias nocivas a gente chama de patogênicas, ou seja, aquelas que podem causar infecções. O termo bactéria patogênica é relativo. Algumas bactérias podem causar doenças independentemente da localização do seu corpo. Outras provocam doenças se migrarem da localização habitual, como no intestino, para outros locais, como bexiga, ocasionando, por exemplo, a infecção do trato urinário. O seu sistema imunológico reage às infecções combatendo e destruindo essas bactérias invasoras. E para fortalecer o sistema imunológico, às vezes recorremos a antibióticos, que consistem em uma substância química, especificamente com um grande número de moléculas pequenas, que penetram e se ligam às partes cruciais da bactéria. Proteínas e açúcares na parede bacteriana, enzimas vitais envolvidas na síntese do DNA bacteriano ou na produção de novas bactérias, interferindo a sua capacidade de sobreviver e se reproduzir. As bactérias sensíveis aos antibióticos cessam o seu crescimento ou simplesmente morrem. Quando uma molécula de antibiótico se liga a seu alvo, ela desativa ou destrói a proteína ou enzima em questão. Se houver antibiótico em quantidade suficiente, a célula bacteriana vai ser incapacitada, interrompendo seu crescimento, ou levando à morte. Mas só para deixar muito claro, os antibióticos não afetam vírus, fungos ou parasitas. Elas se ligam aos alvos especificamente bacterianos, então elas só vão afetar as células bacterianas. E isso é importante, porque como é só para bactéria, ela também não vai afetar as células humanas. Mas como que os antibióticos foram descobertos? Em 1928, Alexander Fleming foi o primeiro a descobrir a penicilina, um antibiótico, quando observou que bactérias em seu laboratório não conseguiam crescer próximos a certos fungos que acidentalmente contaminaram algumas amostras experimentais. Ele notou que esses fungos estavam produzindo uma pequena molécula que se difundia no gel da placa de Petri e chamou isso de suco de bolor. Fleming percebeu que esse suco estava matando as bactérias ao seu redor. A surpresa veio quando ele descobriu que o fungo responsável era o mesmo fungo verde azulado que cresce no pão velho. Essa descoberta rendeu a Fleming o Prêmio Nobel em 1945 e contribuiu significativamente para o desenvolvimento de um antibiótico fundamental que salvou inúmeras vidas. Em seu discurso de aceitação do Prêmio Nobel, Fleming alertou sobre os perigos dos usos indiscriminados de antibióticos, pois havia sido observado bactérias em seu laboratório que estavam se tornando resistentes à penicilina apenas alguns anos após a sua descoberta. Após décadas de uso inadequado de antibióticos, enfrentamos atualmente bactérias que desenvolvem uma resistência maior. Esses são chamados de superbactérias. Mas então vamos especificar um pouquinho mais. Como é que cada tipo de antibiótico funciona? A gente vai analisar dois exemplos: a penicilina, que eu acabei de comentar, e a azitromicina. A penicilina é um antibiótico eficaz, pois, em concentrações que não são tóxicas para o ser humano, consegue eliminar vários tipos diferentes de bactérias. Ela enfraquece a parede bacteriana e desempenha duas ações principais. Ela desativa a enzima da bactéria chamada de transpeptidase, que é responsável por construir e reparar a parede celular bacteriana. A penicilina ativa uma enzima bacteriana chamada de autolisina, que corta a parede bacteriana. Essa enzima é normalmente ativada durante um processo de multiplicação celular bacteriana. Resumindo, a penicilina faz com que a bactéria enfraqueça sua própria parede celular, dificultando a sua capacidade de se reparar. Com a parede celular enfraquecida, a água entra na célula bacteriana, levando ela a inchar e eventualmente explodir. Agora, a azitromicina é um pouquinho diferente. Ela é um antibiótico de amplo espectro.
usado para tratar uma variedade de infecções, desde pneumonia até doenças sexualmente transmissíveis. Ela atua impedindo a multiplicação bacteriana, bloqueando a capacidade da célula bacteriana de produzir enzimas ao se ligar aos ribossomos da célula. Em resumo, a azitromicina impede que a bactéria se reproduza, facilitando o tratamento da infecção pelo seu sistema imunológico. Ao longo dos anos, diversos antibióticos foram descobertos na natureza ou sintetizados em laboratórios. Alguns desses antibióticos têm como objetivo uma bactéria específica, sendo denominado antibióticos de espectro reduzido, enquanto outros têm a capacidade de atacar vários tipos de bactérias, como a azitromicina, que é chamada de amplo espectro. Desenvolver uma nova classe de antibióticos, em vez de variações simples dos existentes, é uma tarefa bastante difícil. Embora seja relativamente fácil encontrar substâncias químicas que matem bactérias, encontrar compostos que possam ser utilizados como medicamentos é uma questão muito mais complexa, mesmo com os recursos de pesquisas ilimitados que temos hoje. Os cientistas muitas vezes estão navegando em territórios desconhecidos. Na verdade, a última descoberta significativa de uma nova classe de antibióticos ocorreu em 1987, há mais de 30 anos. Embora haja alguns novos antibióticos sendo desenvolvidos atualmente, os pesquisadores ainda não têm certeza se eles serão eficazes como medicamentos. A lacuna na descoberta de novos antibióticos é algo preocupante. Quando uma bactéria se torna resistente a um determinado tipo de medicamento de uma classe específica, também pode adquirir resistências a outros medicamentos da mesma classe. Por exemplo, se uma bactéria se torna resistente à ampicilina, provavelmente ela também terá algum grau de resistência a antibióticos semelhantes à penicilina. Mas é claro, existe uma forma de reverter isso, e eu conto isso nesse vídeo aqui. Depois dá uma olhadinha lá, como continuação desse vídeo que a gente acabou de ver. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!